Olá pessoal, aqui é a professora Eliane e nesse segundo vídeo nós vamos dar continuidade à discussão das leis de Newton com algumas aplicações. Nesse segundo vídeo nós vamos analisar um bloquinho descendo um plano inclinado e também esse mesmo bloquinho descendo um plano inclinado, só que sujeito a uma força F no sentido contrário ao movimento. Vamos lá então. Então, nesse caso, a gente vai ter um bloco de massa M que se desloca em um plano inclinado de um ângulo θ, sem atrito. A massa do bloco, 2 kg, e o ângulo aqui de inclinação do plano é 35 graus. Nosso objetivo é calcular a aceleração do bloco e o módulo da força normal. Então, eu convido você agora a pausar o vídeo, tentar resolver o exercício e retornar aqui comigo em seguida para a nossa resolução. Muito bem, retomando então, nosso primeiro passo é desenhar o diagrama de forças. Então, primeiramente, a força-peso e a força normal sempre perpendicular à superfície de contato. Como primeiro passo, então, nós precisamos determinar as componentes da força-peso no eixo x e no eixo y. Então, aqui eu tenho o px paralelo à rampa e o py perpendicular aqui à rampa. Então, o nosso primeiro passo é identificar onde que o ângulo de inclinação da rampa está aqui em relação à força-peso e as componentes px e py. Para isso, vamos lembrar que a soma interna de um triângulo é sempre 180 graus. Portanto, se nós somarmos o ângulo θ com este ângulo aqui, ele tem que dar 90 graus, que somados a esses 90 graus que está aqui, vai ser os 180 graus da soma interna dos ângulos de um triângulo. O que nós podemos observar é que esse lado aqui da rampa, ele é paralelo à força-peso. E esse lado aqui da rampa é paralelo ao px. Portanto, o ângulo superior aqui é exatamente o ângulo entre o peso e o px. Portanto, como o px e o py fazem um ângulo de 90 graus, esse ângulo θ é o ângulo formado, então, entre a força-peso e o py, como está representado aqui. Então, para que a gente determine as componentes da força-peso x e y, nós vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, formado pela força-peso, que é a hipotenusa, o py e o px, que são os catetos. Usando, então, a definição do cosseno, vai ser o cateto adjacente, que nesse caso é o py dividido pela força-peso, que é a hipotenusa, e usando a definição do seno do ângulo, é o cateto oposto, que é o px, dividido pela hipotenusa, que é a força-peso. Dessa forma, nós temos, então, as duas componentes, o py, p cosseno θ, e o px, p seno θ. Determinadas, então, essas componentes, nós podemos ir, então, para a aplicação da segunda lei de Newton em ambos os eixos. Muito bem. Então, primeiro no eixo y, onde não há movimento. Então, nesse caso, o que nós temos? A força normal, que tem o mesmo sentido do eixo x, portanto, ela é positiva, e a componente y da força-peso, que tem o sentido contrário ao eixo y, portanto, ela é negativa. Então, nesse caso, a força normal é igual ao py, que é p cosseno θ. Substituindo, então, os valores, nós temos que a força normal é 16,1 newtons. Indo, então, para o eixo x, onde há movimento, o px é a força resultante ao longo do eixo x, que é massa vezes aceleração. O px é p seno θ. Substituindo, então, os valores aqui, nós podemos observar que a massa ela pode ser cortada aqui, pois ela é comum em ambos os termos, e, portanto, a aceleração é somente g seno θ. Jogando, então, os valores, nós obtemos uma aceleração de 5,26 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, continuando, então, nesse outro caso, nós temos um bloco de massa M que se desloca num plano inclinado, também de um ângulo θ de 35 graus sem atrito. Só que nesse caso, nós temos aqui uma força F contrária aqui ao eixo x. Então, essa força F ela tem módulo de 5 newtons e, como está colocado aqui, ela é contrária ao eixo x. Da mesma forma, nós vamos obter a aceleração do bloco e calcular o módulo da força normal. Então, nesse momento, pause o vídeo novamente, tente resolver esse exercício e retorne aqui comigo para ver a resolução. Retornando, então, fazendo o diagrama de força, a força-peso sempre vertical para baixo e a força normal sempre perpendicular à superfície de contato. Da mesma forma, iniciamos, então, determinando as componentes da força-peso. Como falamos anteriormente, esse lado aqui da rampa é paralelo ao força-peso e esse lado aqui da rampa é paralelo ao px. Portanto, o ângulo θ é o ângulo complementar a esse ângulo aqui dos dois traços amarelos e é o ângulo entre a força-peso e o py.
Como fizemos anteriormente, nós podemos aqui determinar então as componentes x e y da força peso. Aplicando a segunda lei de Newton, no eixo y não há movimento e nós temos somente então a força normal e o PY. Então, nesse caso, a força resultante é normal menos PY igual a zero. E da mesma forma que o exemplo anterior, nós chegamos então à força normal de 16,1 newtons. No eixo x há movimento e agora nesse caso a força resultante é o Px, que está no mesmo sentido do eixo x, e a força F, que está no sentido contrário ao eixo x. Então, portanto, nossa força resultante é Px menos F, que é massa vezes a aceleração. Nesse caso, vamos primeiramente comparar aqui os valores do Px e da força F. Substituindo aqui os valores, o valor do Px é 11,24 newtons, que é maior do que a força F, que é 5 newtons. Portanto, de fato, esse bloco ele desce a rampa. Fazendo então aqui as continhas, nós chegamos a uma aceleração de 3,12 metros por segundo ao quadrado, positiva, coerente então com o fato de que esse bloco desce a rampa e o sentido do movimento é exatamente igual ao sentido do eixo x, corroborando então o fato dessa aceleração ser positiva. Encerramos aqui esse segundo vídeo e nos vemos em breve.